conversar já já. Disfunção erétil, por quê? Como se resolve? A disfunção erétil, ela pode ser provocada por uma questão orgânica, associada às vezes a alguma doença, como por exemplo diabetes, associada a problemas circulatórios, a aspectos nervosos também. Mas ela normalmente, mesmo quando há um caso orgânico, ela acaba se progredindo, né? Ela acaba progredindo para uma questão psicológica também. Porque a questão da ereção é uma questão que afeta muito o homem. Então, se ele teve o primeiro episódio, que foi de uma disfunção orgânica, automaticamente ele vai desenvolvendo uma preocupação psicológica. Então, ele parte para a próxima relação sexual, geralmente muito preocupado com o seu desempenho, com a sua performance. Aí, novamente, pode não acontecer e a frustração bate novamente. Ele entra num ciclo vicioso mesmo, de falha, observação. Quando ele observa, né, o desempenho dele, ele automaticamente está se desligando do envolvimento sexual que deveria ter ali naquele momento, e ele acaba tendo um novo episódio de falha. Normalmente a gente usa a expressão falhou na cama, né? Também não estamos dizendo que nunca pode falhar. Vai que um dia está estressado, pode acontecer. É bom que você explique isso para que alguém em casa não fique já demasiadamente preocupado, porque já falhou algumas vezes. Nem sempre ter falhado uma ou outra vez significa disfunção erétil. Não, pode ser um episódio isolado. Então, ele realmente, isso aí não tem como. Vai ter que ter uma ajuda médica para fazer uma distinção, se é um problema orgânico ou se é um problema apenas de ordem psicológica. Nos dois casos, ele vai precisar recorrer à terapia se for uma coisa realmente persistente. E no caso, se for uma disfunção orgânica e tal, a gente hoje tem vários recursos, né? Você tem medicação, você tem certos cremes, e num caso mais extremo até a questão da prótese peniana, né? Que já seria uma solução mais definitiva. O fato é o seguinte, não existe razão para que um homem se conforme em permanecer tendo uma disfunção erétil. Porque os tratamentos são vários, né? E a gente tem, assim, uma margem de sucesso muito grande. No caso da ejaculação precoce, ela já é um pouquinho mais diferente, porque ela tem uma causa psicogênica muito forte, né? Geralmente uma questão psicológica, e eles não têm tantos tratamentos para a questão orgânica. Hoje já se fala até de pequenas cirurgias, onde você acaba, como se fosse lesando certos nervos, né, do pênis, para que possa diminuir um pouco essa sensibilidade masculina e ele possa conseguir ter uma ereção mais prolongada e com a ejaculação mais prolongada no tempo que seja satisfatório para ele e para a parceira. Porque o grande problema da ejaculação precoce é esse, né? A parceira fica geralmente insatisfeita. Então as mulheres falam, olha, meu marido, ele realmente vai muito rápido e não consigo chegar no momento de eu ter o prazer. Então essa é uma grande preocupação. Então nós saímos aí da disfunção erétil, e você diz que não tem como fugir da busca de um tratamento médico ou psicológico, uma coisa associada a outra, fato. Aí você já cita pra gente a ejaculação precoce. A ejaculação precoce, já inclusive num outro programa, chegou um e-mail de um rapaz perguntando se a ejaculação precoce poderia ter sido provocada pelo ato ou pelo costume da masturbação. Tem a ver? Olha, é engraçado, porque do mesmo modo que pode ter a ver, a masturbação também ela acaba entrando como uma questão no tratamento. Vou colocar aqui entre aspas, né? Um homem que tenha, por exemplo, uma ejaculação precoce, num tratamento com um sexólogo, ele vai ser estimulado a quê? A ter a excitação sexual com a parceira e segurar, né, esse momento de quando ele sentir que está prestes a ejacular, então cessa-se toda a estimulação. Então, ao mesmo tempo pode ser tratamento e pode ser uma causa, mas as grandes causas relacionadas com a ejaculação precoce normalmente são o quê? Ansiedade. Então geralmente é um homem ansioso.
né? E ele tem medo de realmente desempenhar-se mal. Então, antes que ele perca o controle, e às vezes até não explora o mapa sexual do corpo feminino, ele já parte para o finalmente porque ele quer se garantir que o trabalho, né, vai ser bem feito. Que é uma bobagem, porque é uma questão relacional. Outra coisa é a forma como essa iniciação sexual começou para esse homem. Então, muitos homens que trazem casos de ejaculação precoce, às vezes começaram a atividade sexual em situações em que você precisava ter uma pressa muito grande, então a ansiedade estava associada. Então, o medo de alguém chegar no carro, numa situação em que você estava com medo de ser descoberto. E aí, isso acabou sendo associado àquele comportamento sexual. Pelo que você está dizendo, sempre me parece estar linkado a alguma questão do reflexo psicológico, mas pode ser também ligado à questão fisiológica? Pode ser ligado à questão fisiológica se ele realmente for um homem que tiver uma hipersensibilidade nesse pênis. É como eu falei, hoje você usa medicamentos como certos cremes ou às vezes essa microcirurgia que aqui no Brasil está chegando, mas aí fora já se faz, no Canadá principalmente, onde eles fazem o quê? Há homens que são realmente muito sensíveis. Então, antes que eles consigam ter esse controle ejaculatório, a ejaculação já vem. Então, involuntariamente. Exatamente. Mas existem exercícios em que o homem vai aprendendo a conhecer melhor o corpo e a dominar esse controle. Por isso que está sempre ligado à questão psicológica, porque é uma questão de domínio sobre a sua própria fisiologia. Eu diria que a palavra-chave aí seria a questão da ansiedade. Ansiedade, às vezes ele não é um homem ansioso em outras coisas, mas na atividade sexual ele acaba desenvolvendo esse comportamento. Entendi. E a ejaculação retardada? Esse é o contrário. Esse é aquele homem que ele se excita, ele tem uma boa ereção, ele tem orgasmo também, mas até chegar ao orgasmo, ele tem realmente uma ereção que fica ali progredindo e o orgasmo demora a acontecer. Ele já teria talvez uma diminuição dessa sensibilidade como o homem na ejaculação precoce. Ele também vai ter um treinamento para conhecer melhor o corpo, para aprender a identificar melhor esses sinais e controlar. E para isso não tem cirurgia ainda? Não. Não necessariamente não se faz cirurgia nesse caso. Uma outra forma de e sempre assim, sabe, Darleide, a gente sempre vai ter que avaliar e descartar qualquer questão orgânica para você fazer esse tratamento psicológico. Às vezes se trabalha muito junto, né? O médico com o terapeuta, isso é talvez a melhor forma, mas assim, sendo aniquilada a possibilidade de ser uma disfunção orgânica, então o tratamento prossegue na terapia. E uma coisa boa, que talvez as pessoas não saibam, é que a terapia sexual é uma terapia breve. Porque, normalmente, quando a gente pensa em terapia, a gente pensa assim, nossa, mas vai demorar tanto tempo. E na terapia sexual, você não pode esperar tanto tempo, né? Quer dizer, um casamento acaba se você deixa, de repente, de ter atividade sexual e tal. Então, é uma terapia focada e que tem um prazo de acontecer, né? Se a pessoa se envolver naquele processo, que tem um prognóstico muito bom. E nessa terapia, a atividade prática, que vai exigir do parceiro ou da parceira muita compreensão e participação dentro dos quesitos que são necessários para se levar adiante essa terapia, né? Sim, uma coisa muito legal que você falou é o seguinte, toda vez que você tem instalado uma disfunção sexual, seja no homem ou na mulher, a gente não trata mais a pessoa, a gente trata o casal disfuncional. Okay. Porque muitas vezes essa questão da disfunção, ela está ligada a uma questão relacional. Então, às vezes, um homem que tem uma ejaculação retardada, por exemplo, inconscientemente, ele tem ali uma luta de poder, de não querer promover a essa mulher a satisfação. São guerras inconscientes e a gente vai tentando tirar exatamente as capas, né, as máscaras, o que é que está aí por trás. Exige coragem de se fazer uma terapia, né, mas eu acho que é um processo muito gratificante e revelador. E, eventualmente, o parceiro ele vai ser convidado a vir também na terapia para que algumas questões sejam trabalhadas com ele.